Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Boa tarde, boy. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus, agradecidos pela companhia de todos vocês. E ao boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, me sentindo feliz pela divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é o pensamento, força da alma, baseado no livro de Donizete Pinheiro. O conceito de pensamento, segundo o dicionário Aurélio, pensamento é o ato ou efeito de pensar, refletir, meditar. É o processo mental que se encontra nas ideias. O nosso pensamento abrange quanto vemos, sentimos ou compreendemos. Todos nós possuímos a capacidade de pensar, de refletir, de meditar. E isso vem acontecendo ao longo dos milênios. Fomos desenvolvendo o princípio inteligente até nos transformarmos em seres humanos com a capacidade de pensar, de refletir ou meditar, tanto pensando no bem quanto no mal. Depende de cada um de nós. Então, o dicionário Aurélio conceitua pensamento desta forma: tudo que vemos, sentimos ou compreendemos é uma forma de pensamento. Segundo a doutrina espírita, vamos ver qual é o conceito de pensamento. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental, que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar com as demais pessoas. O pensamento é a exteriorização da alma, que não depende da matéria. De onde surge o pensamento? Ela é originada no espírito. O espírito que possui essa capacidade mental de nos levar a nos comunicar com os encarnados e ou com os desencarnados. Há milênios e milênios atrás, o nosso pensamento era limitado. Precisamos aprender devagarinho. Então, tínhamos o pensamento limitado, mas atualmente já temos o pensamento mais amplo e já podemos escolher qual o pensamento desejamos ter. Pensamentos saudáveis ou não. A preferência é que os nossos pensamentos sejam saudáveis, porque pensamos, mesmo que não tenhamos praticado o que nós pensamos, mas o pensamento já foi. E ele vai alcançar o ser para o qual está sendo dirigido. Ele vai para todas as direções, mesmo que não tenhamos praticado o que o pensamento nos diz. O pensamento é o meio pelo qual a mente expressa suas ideias, sensações, emoções, sentimentos. É por ele que, em essência e princípio, os espíritos se comunicam entre si. Será que nós nos comunicamos o tempo todo? Será que nós pensamos o tempo todo? Ou será que, quando não queiramos pensar, temos a capacidade de controlar
e não levar esse pensamento adiante? Nós não paramos de pensar. Nós pensamos o tempo todo. Coisas simples, coisas complexas, mas nosso pensamento não para. Até quando estamos dormindo, os nossos pensamentos vão conosco, espírito, viajar pelo espaço e encontramos com pessoas, trocamos pensamentos, trocamos ideias, trocamos sensações, emoções e sentimentos. Começa a fluir a partir do despertar da consciência no reino animal, num processo lento e para nós não perfeitamente definido. Que despertar da consciência é esse? Quando o pensamento começa a surgir, começa a fluir. Tudo foi criado. O universo com os planetas, tudo foi criado. O princípio inteligente, que comanda a nossa inteligência, também foi criado. E ele foi se desenvolvendo ao longo dos tempos para chegar ao pensamento que nós temos hoje. Aconteceu um processo lento, não perfeitamente definido. Tudo aconteceu lentamente, devagar. O que emerge da mente é registrado e elaborado pelo corpo mental, que converte o conteúdo numa onda mental. Tudo que vem da mente, ele registra e elabora pelo corpo mental, envoltório do espírito, que converte numa onda mental. Não existe as ondas de calor, as ondas de som, mesma coisa, as ondas de pensamento. Alma. O que é a alma, segundo a doutrina espírita? A alma é o espírito encarnado. Antes de estarmos encarnados, nós somos espíritos em aprendizado no mundo espiritual. Depois que nós encarnamos, nós não seremos somente espírito, aí nós seremos alma. Nós seremos espírito, perispírito e corpo físico. Esse conjunto forma nós, a alma. E o pensamento é o maior atributo do espírito. Não vivemos sem pensar. Até as pessoas que não podem falar, que são deficientes mentais, não conseguem se expressar, não conseguem falar, mas eles pensam. De alguma forma, eles pensam. E o nosso pensamento é o atributo principal da nossa alma, da alma de todos. Podem estar encarnados ou desencarnados. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Todos nós possuímos cérebro, que faz parte do sistema nervoso, que forma o sistema nervoso. O pensamento se manifesta nos seres encarnados, graças à existência do sistema nervoso, do qual o cérebro é o órgão principal. Então, no nosso corpo físico, nós possuímos o cérebro, o sistema nervoso, para que possamos manifestar os nossos pensamentos. É o órgão principal que faz parte do nosso corpo físico e que
é responsável pela nossa manifestação desse pensamento. Pensamos o tempo todo, 24 horas por dia. Então, no nosso corpo físico, tem um órgão que é responsável fisicamente por todos os pensamentos. É um instrumento que traduz a mente. Já que nós possuímos a mente é a sede do pensamento. Então, é um instrumento que traduz a mente, manancial dos nossos pensamentos, o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Como eu já falei lá atrás, no tempo, quando nos tornamos seres humanos, aqueles seres mais antigos que não sabiam falar, mas pensar eles pensavam. Tinham pensamentos rudimentares, tinham pensamentos primitivos, mas já conseguiam pensar. Com a evolução desses espíritos, é que fomos dando uma larga expressão aos nossos pensamentos, que podem ser, repito, bons pensamentos ou não. Vamos falar um pouquinho sobre a mente, atributo do espírito. Podemos dizer que é na mente que estão permanentemente arquivados todos os conhecimentos e todas as experiências do espírito, desde a sua origem. É na mente onde estão arquivados tudo que nós aprendemos, todas as experiências que nós vivemos ao longo dos tempos. Fica registrado ali. E quando for necessário, nós teremos acesso a esses registros. Podemos ter acesso a esses registros de uma existência para outra, para facilitar a nossa jornada na Terra. É na mente que se formam as ideias, que serão exteriorizadas conforme a vontade do Espírito. Daí, de acordo com a nossa vontade, nós vamos pensar e exteriorizar bons pensamentos, pensamentos saudáveis, pensamentos agradáveis, pensamentos amigáveis, pensamentos leves, de construção de conhecimento, ou pensamentos completamente contrários a isso tudo que foi falado. É na mente que são registradas e arquivadas todas as percepções externas da natureza de outros espíritos, enfim, do meio em que estamos inseridos e sintonizados. Volta e meia nós teremos uma lembrança de algo que está nesse arquivo, para podermos relembrar coisas úteis que facilitam os nossos pensamentos atuais. Sendo a mente o registro e o arquivo dos espíritos, nós nos comunicamos com todos e qualquer espírito. Podem estar encarnados ou podem estar desencarnados. Isso não importa. Quantas vezes nós pensamos muito numa determinada pessoa, uma pessoa querida? Ah, estou com uma saudade do fulano, há tanto tempo que não o vejo. Aí nós vamos à rua e encontramos com essa pessoa. O telefone toca e é essa pessoa no telefone. Por quê?
é no meio em que estamos inseridos. Nós trocamos os pensamentos, nós nos sintonizamos com o pensamento do outro e o outro se sintoniza com os nossos pensamentos. É interessante, né? Muito interessante. Tem uma definição de Emmanuel sobre a mente que é interessantíssima. Ele diz assim: o espelho da vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. E afirma que assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, segundo Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ela se reflete através dos pensamentos. E tem contato com outros espíritos, que também têm os seus pensamentos, têm os seus próprios pensamentos. É uma atração de pensamento com pensamento. Os pensamentos semelhantes se atraem. Não importa se sejam bons pensamentos ou se não sejam bons pensamentos. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento, e que se combina em maravilhoso jogo de cores, tal como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata, quando atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tom. Todos nós pensamos, mas cada um de nós coloca nos nossos pensamentos as nossas sensações. Cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, nós colocamos no nosso pensamento o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, as nossas sensações, as nossas emoções. Porque todo pensamento cria vibrações na substância do corpo mental, que no corpo físico é o cérebro, o corpo mental é no espírito, que é a sede do pensamento. E ali está dizendo, é como a água que desprende de uma cascata, e quando ela é atravessada pelos raios solares. Apenas diferencia o quê? A cor, a força, a delicadeza. Só dessa forma. Cada nós temos um modo de nos expressar. Podemos nos expressar com amor ou com ódio. Podemos nos expressar com confiança ou com desconfiança. Todos nós pensamos, mas somos responsáveis pelos pensamentos que nós temos. Cada um é responsável pelos seus próprios pensamentos. E o correto é procurar modificar, substituir pensamento negativo por pensamento positivo. Pensamentos de rancor por pensamentos de amor. Substituir a brutalidade, pensamentos de brutalidade, com pensamento de vivacidade e delicadeza. Olha como o pensamento é importante. A mente é a sede dos nossos pensamentos, que podem ser pensamentos bons ou pensamentos maus. Depende de cada um de nós. O que pensar? Como pensar? Eu vou contar uma historinha muito interessante. Um homem soube
que estava sendo traído pela esposa. Resolveu acabar com a vida desse homem. Pegou uma arma de fogo e pensou: vou acabar com a vida desse traidor. E saiu de casa disposto a isso. Passando por uma praça, parou, ouvindo o canto dos pássaros, a gritaria das crianças, e começou a se questionar: vale a pena fazer isso? Sujar as minhas mãos por pessoas que não respeitam o próximo? Olha quanta beleza nesta praça. Vou tomar uma providência diferente. E desistiu do seu intento. Ele mudou o pensamento. Ele estava com a intenção de matar aquele homem. Mas diante de tanta beleza, enquanto ele caminhava, ele percebeu que não vale a pena, que a vida é muito bela para que nós possamos tirá-la de alguém, mesmo daquelas pessoas que estão erradas, que não estão nos respeitando, não estão respeitando-se uns aos outros. Será de onde que se originam os pensamentos? Será de onde que se originam os pensamentos? Será que a ciência prova isso? A ciência está longe de compreender como o cérebro e o pensamento realmente funcionam. Mas alguns recentes estudos e procedimentos neurológicos fazem presumir um futuro promissor nesta área. A ciência ainda está longe de compreender, mas já está caminhando nessa direção. E por que pensamos de modos diferentes? Por que uns se revelam mais inteligentes do que outros? Porque enquanto eu estou pensando determinada coisa, o outro está pensando outra coisa determinada. Tem que ter uma resposta para os pensamentos diferentes no mundo inteiro, no universo todo. Por que umas pessoas se revelam mais inteligentes do que a outra? O pensamento é uma força da alma. Retrocedendo um pouquinho. O pensamento é uma força da alma e devemos aprender a utilizá-la para o nosso crescimento e felicidade. Como força da alma, precisamos aprender a utilizar esse pensamento para que nós possamos crescer, evoluir, buscar a felicidade e encontrar a felicidade. Precisamos disso, não é? Porque só assim nós vamos caminhar rumo à nossa evolução. É a causa inicial de nossa revelação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Deduzimos sua existência pelos efeitos, tanto quanto temos a certeza de uma inteligência suprema que criou tudo que existe, mas não a conhecemos. Algumas informações existem, porque foram reveladas pelos espíritos superiores. Sendo o pensamento uma força da alma, que nós vamos utilizá-lo para o nosso crescimento e a nossa felicidade, como nós vamos ter acesso a ela? Os espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, nos inspiram a termos pensamentos melhores, pensamento de amor, de amizade, de caridade. E com isso vamos
progredindo. Ou então, se nos deixarmos envolver pelos espíritos inferiores, nós vamos ter pensamentos negativos, pensamentos ruins. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entrega de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para algum passeio. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo da tarde, cujo título é Pensamento, Força da Alma, baseado no livro de Donizete Pinheiro. Falamos, no final do primeiro tempo, que o pensamento é a força da alma. Devemos aprender a utilizá-la para o nosso crescimento e evolução. Então, estamos estudando um pouquinho, vamos dar continuidade estudando um pouquinho a mais sobre os pensamentos. Estudamos a origem dos pensamentos e agora a propagação dos pensamentos. Como que o pensamento se propaga, se espalha, alcança outro pensamento? O pensamento é a exteriorização do espírito pelo corpo mental, sendo constituído pelo fluido universal modificado e tendo como veículo. O pensamento se mostra, se exterioriza, e ele é formado pelo fluido universal, que é tudo que foi utilizado para criar o universo. O pensamento é matéria, só que nós não conseguimos definir que tipo de matéria é. É uma matéria que nós não temos alcance, nós não conseguimos alcançar em nossos pensamentos. Mas como os pensamentos se propagam? Kardec expressamente vai dizer que os pensamentos são ondas e raios. Mas nós conhecemos as ondas de calor, as ondas de som, as ondas do calor do sol, as ondas elétricas. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, os fluidos é que trazem
até nós atuando sobre outros fluidos. Do mesmo modo que temos as ondas sonoras que produzem barulhos, ruídos, como o ar nos traz o som. O que nos traz o som? O ar. Por exemplo, o céu está, o espaço está cheio de nuvens pesadas. As nuvens estão muito cheias, elas esbarram uma na outra. Esse atrito de uma nuvem com a outra produz eletricidade. E esse atrito de uma nuvem na outra cai em forma de chuva e faz barulho. São ondas que vêm desta forma, sendo que outras situações se dá de forma diferenciada. Sendo então, gente, os fluidos, o veículo do pensamento, eles atuam sobre o ar, atuam sobre o som. Continuando. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. No ar há ondas e vibrações sonoras. Vibrações de todo tipo. Existem uma infinidade de sons, de variedade de sons. O pensamento é a mesma coisa. Eles se cruzam, mas não se confunde um pensamento com o outro. O meu é o meu, o seu é o seu. E vamos divulgando. E atraímos para nós os pensamentos que são semelhantes a nós, aos nossos. Os pensamentos que são parecidos conosco. Ou bons pensamentos, atrai bons pensamentos. Pensamentos ruins atrai pensamentos ruins também. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, a ação da prece é o mais claro que tem da propagação dos pensamentos. Eu desejo orar por mim, ou desejo orar por outras pessoas que estejam doentes, que estejam acamadas, que estejam tristes, que estejam nervosas, preocupadas. Então eu oro. A minha oração, o pensamento da minha oração, se for sincero, vai alcançar a pessoa para a qual nós estamos orando. E ela vai sentir o bálsamo da prece. Ela vai sentir a tranquilidade de receber aquele bálsamo. É uma energia. Quando estamos na casa espírita, que tomamos passe, é transmissão de pensamento, de energia do mundo espiritual para nós que estamos recebendo o passe. Tem o médium passista e tem os espíritos desencarnados, que são os responsáveis por transmitirem essa energia. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ambiguidade atribuído aos espíritos. Um espírito, ele pode irradiar bons pensamentos em direção a muitos outros espíritos. Quanto mais evoluído ele for, ele está só, mas envia
bons pensamentos em várias direções. É como o Sol. O Sol envia luz e calor para todo o universo, só que em tempos diferentes, mas envia. A luz e calor do Sol chega em toda a parte do universo, em todos os planetas. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Isso nós já, inclusive, já falamos. Cada espírito é uma unidade indivisível. E ele envia pensamentos diversos para diversos lados do planeta. Ele pode mandar ordem para um, sinais para outro, movimento para outro, mas ele consegue dar conta dessa tarefa. Nós podemos enviar pensamentos bons, que vão ter acolhida de espíritos com bons pensamentos, ou de pensamentos ruins, que vão ter acolhida com pensamentos de estrutura ruim. A prece é um que mais se presta para registrar a ação dos pensamentos. Quando a gente se conecta com algo, faz oração, aquelas palavras alcançam pessoas encarnadas e pessoas, espíritos desencarnados, necessitados de auxílio, de um conforto, para que ele possa se modificar. A conquista do pensamento só foi possível porque o princípio inteligente adquiriu a organização no reino mineral e a memória no reino vegetal. Sem organização, não era possível estruturar a memória. Sem a memória, não tem como se armazenar informações. E sem informações, o espírito não pode elaborar ideias e nem as expressar pelo pensamento. Existe, desde lá atrás, o princípio inteligente que deu origem ao homem, que deu origem aos seres humanos, e o princípio material, que deu origem a tudo que é material, inclusive a matéria do pensamento, que exprime o nosso pensamento. Aí esse princípio inteligente, antes de se tornarem seres inteligentes, eles passaram um tempo no reino mineral e aprendeu com as pedras a se organizar, mas não tinha individualidade. Era um montante. Depois passou o tempo no reino vegetal e a memória foi apreendida. Como organizar, estruturar a memória. E sem informações, o espírito não poderia elaborar as ideias e arquivá-las no nosso HD. Aportando no reino animal, nós estamos estudando a evolução do pensamento. O pensamento evoluiu de acordo com a evolução do homem, de aprendizado, de sentimentos, de emoções, de sensações. Aportando no reino animal superior, com os cérebros físico e perispiritual mais desenvolvidos, o princípio inteligente não apenas prosseguiu acumulando propriedades e informações, mas também começou a exteriorizar o próprio conteúdo,
e assim se comunicar com os semelhantes ou outros seres, inclusive os seres humanos. Tudo que nós aprendemos ficam arquivados em nós. E nós podemos nos comunicar com os nossos semelhantes, transmitindo esses conhecimentos, transmitindo um pouco desse arquivo que está em nós. E o pensamento foi evoluindo de acordo com a evolução do homem, de acordo com a evolução do ser humano. Como eu já disse lá atrás, o ser humano não falava, tinha dificuldades para tudo, mas foi com o progresso, foi aprendendo a caminhar, a pensar melhor, a entender os pensamentos, a entender os pensamentos dos espíritos evoluídos, nos direcionando para esta ou para aquela situação, de acordo com a evolução. Tudo evoluiu. O homem, os pensamentos e o planeta. O princípio material evoluiu e o princípio inteligente, que é o espiritual, também progrediu. E com isso fomos aprendendo pouco a pouco e formamos o que hoje nós possuímos: sociedades, grupos, governos. Fomos aprendendo ao longo dos milênios, dos milhões de anos, não só milênios, ao longo dos milhões de anos. A força do pensamento. O espírito encarnado ou desencarnado, na sua essência, pode ser comparado a um dínamo complexo. É uma máquina que funcione bem. Para que façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas e exteriorizá-las simultaneamente. Então, é como se nós fôssemos um dínamo gerador de energia. Somos uma máquina, um aparelho que gera energia, que induz a energia, que transforma e que coleta a energia para assimilar correntes contínuas e exteriorizar. Ainda é muito difícil para nós entendermos esse mecanismo da força do pensamento. Temos muitos exemplos disso, mas ainda é difícil para nós entendermos de qual material é formado o pensamento, como esse pensamento se propaga, qual é a sua força. Mas um dia à frente, nós vamos progredindo cada vez mais e vai se tornar claro para nós todo esse mecanismo do pensamento. Aí vai ficar claro para nós a nossa compreensão. Por enquanto, ainda não é compreendido. Eu vou ler um texto aqui que é muito interessante, As Três Peneiras de Sócrates. Autoria Mary Alvarenga, Centro de Ensino Urbano Rocha. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer.
Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira, disse Sócrates, é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Moral da história: se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer um impulso de simplesmente passá-los adiante, espalhar aquela ideia, aquele assunto, sem ter certeza, não é? O pensamento, o que que é? Nós já falamos lá atrás, vamos repetir. É uma forçamento eletromagnética. Então, contém eletricidade, magnetismo e se espalha com os semelhantes, afins. Uma onda eletromagnética surge inicialmente pelo movimento de cargas elétricas, produzido por uma fonte geradora, por exemplo, um motor. Essa agitação da carga elétrica vai gerar um campo elétrico, que, por sua vez, faz surgir um campo magnético, que, em seguida, gera um novo campo elétrico, e assim sucessivamente. Daí dizer-se que essa alternância de campos produz uma corrente ou onda eletromagnética, que são ondas elétricas e ondas repletas de magnetismo. Fina vara, tangendo as águas de um lago, provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira, jogada ao lençol d'água, traçará ondas maiores. Um contrabaixo, lançá-las-á muito longas. Um flautim, desferi-las-á muito curtas. Então, se nós lançamos uma vara na água, vai haver movimento, ondas. Se nós jogarmos uma tora pesada de madeira, o movimento vai aumentar. Vai fazer um movimento na água muito maior do que da vara fina. O mesmo é o som, que se um aparelho musical, ele pode ter um som alto ou pode ter um som baixo. De acordo com isso, é que vamos conhecer a dimensão desse som. Dimensão desse som. Queridos ouvintes, nós agradecemos pela audiência, pela companhia de todos vocês, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.